Eu acho que a questão da mobilidade, ela está intrinsecamente relacionada à maneira como você gere o seu território. Por que eu falo isso? O principal instrumento de definição de como você gostaria que a sua cidade fosse se chama plano diretor. Se você tem um plano diretor que segrega, se você tem um plano diretor que exclui, se você tem um plano diretor que não trabalha a conexão entre habitação, serviços e transporte, se você não leva em consideração o ser humano que passa 3 horas para ir, 3 horas para voltar todo dia, fica complicado. Então, para mim, a questão da mobilidade ela vai para além de um plano municipal de mobilidade. Ele perpassa por um plano diretor que trabalha com a lógica do planejamento urbano integrado, onde você tem que levar em consideração os temas de mobilidade, serviços públicos, habitação, para que você leve em consideração a redução dos deslocamentos, que você leve em consideração a, as diferentes formas de mobilidade, né? Que você não saia só da lógica do ônibus, que você saia só da lógica do transporte individual, que você leve em consideração as bicicletas, que você leve em consideração a possibilidade. Não dá para fazer metrô? Então vamos fazer uma linha de BRT? Vamos tentar instalar um VLT? Ok. Então, já que agora a gente tem BRT, VLT, tem ônibus, vamos fazer integração tarifária? Que de nada adianta você ter 300 modais e para o cara ir trabalhar todo dia de manhã custa R$ 50 para ir e voltar. Porque ele tem que pagar cada um dos modais. E aí o que acontece? Ele acaba continuando tendo que andar 3 horas para ir, 3 horas para voltar, porque ele não tem condições financeiras. Ou então, um modelo que está acontecendo em várias cidades brasileiras e voltou a acontecer mesmo antes da pandemia, que é do cara que mora na rua de segunda a quinta. Porque ele economiza o gasto dele de transporte para ter o que comer para ele e para a família dele. Então, ele vai para casa só na sexta e na segunda ele volta e dorme na rua a semana inteira. E isso está ligado a quê? A mobilidade. E a cidade que foi pensada e desenhada para essa mobilidade. Porque se ele tivesse oportunidades de emprego e de serviços próximo à residência dele, ou ele tivesse uma política de mobilidade com integração tarifária que permitisse com que ele não tivesse que doar um rim diariamente, doar não, né? Vender um rim diariamente para poder pagar a passagem, a vida talvez já fosse mais fácil. E aí, a questão da mobilidade é aquilo que você falou, é intersetorial. As políticas de mobilidade, elas não são o transporte. Não é o ônibus, o metrô, a bicicleta, o carro. É como você faz com que as pessoas transitem pela cidade, como elas fazem para chegar no trabalho, na escola, na casa do namorado, no hospital. É como você circula com qualidade, de preferência com transporte público, para que você não tenha que ter a lógica do transporte individual. Então, quando você faz políticas de mobilidade, você está fazendo política de saúde, de habitação, de educação. É a mesma lógica dos ODS.